Fala, torcida tricolor! Bem-vindos ao canal Bahia Notícias Oficial. Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo de notícias do nosso Esquadrão de Aço. Antes de tudo, já se inscreva e deixe seu like para ficar por dentro de todas as informações sobre o Bahiazão. Agora, vamos para a notícia. A véspera de São Paulo x Bahia já começou pegando fogo. O técnico Hernan Crespo resolveu soltar o verbo e mexeu com todo o clima do Brasileirão. Em uma coletiva que ninguém esperava, o argentino foi direto e arrogante ao falar do Bahia, time comandado por Rogério Ceni, ex-ídolo tricolor. As declarações caíram como uma bomba no futebol brasileiro e deixaram a torcida baiana completamente revoltada. Crespo começou o discurso lembrando que o São Paulo vive uma fase complicada, mas rapidamente mudou o tom e mostrou um ar de soberba que surpreendeu até os jornalistas presentes. Segundo ele, o momento ruim não será problema, pois contra o Bahia, o São Paulo não perde de jeito nenhum. A frase caiu como uma provocação direta e abriu uma verdadeira guerra antes da bola rolar. A imprensa paulista tentou entender se o treinador estava apenas tentando motivar seus jogadores, mas a postura firme e confiante de Crespo mostrava o contrário. Ele realmente acredita que o Bahia não tem força para encarar o São Paulo no Morumbi. E foi além, prometendo uma goleada que já virou assunto nacional. Podem escrever, nós vamos atropelar o Bahia, disparou o técnico com um sorriso irônico, sem se importar com as reações. A declaração foi vista como desrespeitosa até por torcedores do próprio São Paulo, que consideraram o tom exagerado e desnecessário. Rogério Ceni, que conhece bem os bastidores do São Paulo, ainda não respondeu oficialmente, mas nos bastidores do Bahia o clima é de revolta total. Jogadores e comissão técnica teriam se incomodado com a soberba do argentino e prometeram dar uma resposta dentro de campo. A declaração de Crespo se espalhou pelas redes sociais em questão de minutos. Perfis esportivos, torcedores e até ex-jogadores comentaram o caso, destacando que o treinador argentino pode ter cometido um erro enorme ao subestimar o Bahia, que vive um bom momento sob o comando de Rogério Ceni. Torcedores do Bahia lotaram as redes sociais do São Paulo com mensagens provocativas, lembrando que o futebol se decide em campo, e não na fala. Muitos relembraram jogos recentes em que o Bahia surpreendeu os gigantes, deixando claro que o time baiano gosta desse tipo de desafio. Enquanto isso, no CT do São Paulo, o clima parece de confiança total. Crespo teria dito aos seus jogadores que quer uma atuação para calar a crítica e mostrar quem manda no Morumbi. Ele acredita que o confronto com o Bahia será o ponto de virada da equipe. Por outro lado, dentro do elenco do Bahia, a fala foi encarada como motivação extra. Rogério Ceni, segundo pessoas próximas, teria reunido o grupo e usado as declarações de Crespo como combustível para incendiar o vestiário. Eles acham que vão nos atropelar, então vamos mostrar que somos o Bahia, teria dito o técnico. A partida, que já prometia ser equilibrada, agora ganhou contornos de rivalidade e vingança. Os jogadores do Bahia querem responder com atitude e raça, enquanto o São Paulo busca mostrar sua força diante da própria torcida. A fala de Crespo é especialmente polêmica porque ele sempre manteve uma postura respeitosa nos tempos de jogador e até no início da carreira como técnico. Foi a primeira vez que ele mostrou um lado provocador e confiante demais, o que gerou questionamentos até dentro do clube. Alguns conselheiros do São Paulo acreditam que o argentino se empolgou demais e acabou criando um clima desnecessário de pressão. Ele colocou um peso a mais no jogo. Agora, se o Bahia apronta, a cobrança vai ser dobrada, comentou um dirigente sob anonimato. Mas Crespo parece não se importar com críticas. Ele teria dito a pessoas próximas que é hora de mostrar quem é o verdadeiro tricolor do Brasil, cutucando o Bahia, que também carrega o apelido de tricolor. A provocação mexeu até com os torcedores do Bahia em Salvador, que organizaram mobilizações nas redes e prometeram lotar o setor visitante do Morumbi. Queremos ver se ele fala isso olhando para a gente nas arquibancadas, escreveu um torcedor em uma postagem viral. A soberba do técnico argentino virou tema de debate nos principais programas esportivos do país. Comentaristas criticaram o tom da fala e lembraram que o futebol brasileiro está cheio de surpresas. Falar antes do jogo é perigoso. O Bahia é um time organizado e pode calar o Morumbi, disse um ex-jogador na televisão.
Em contrapartida, parte da torcida são paulina gostou da postura. Muitos acreditam que o técnico precisa mesmo provocar e acordar o time, que tem sido criticado pela falta de garra nas últimas rodadas. Pelo menos alguém mostrou atitude, escreveu um torcedor. Mesmo assim, a fala de Crespo reacendeu o debate sobre respeito entre os clubes. Rogério Ceni é um ídolo eterno do São Paulo e hoje comanda o Bahia com muito profissionalismo. O argentino, ao subestimá-lo, acabou comprando uma briga até com quem já o admirava. A imprensa baiana tratou a declaração como um tapa na cara do futebol nordestino, destacando quanto ainda há preconceito e subestimação em relação aos times do Nordeste. As manchetes foram diretas: Crespo despreza o Bahia e promete goleada. Enquanto isso, o Bahia treinou em silêncio. Rogério Ceni optou por não responder publicamente, mas fontes internas garantem que ele prepara uma surpresa tática para o jogo. Ele quer calar o Crespo dentro do campo, disse um funcionário do clube. Enquanto isso, não se esqueça de curtir e compartilhar nossas atualizações para continuar acompanhando tudo sobre o tricolor de aço. Os bastidores fervem. A diretoria do São Paulo tenta conter a repercussão, mas sabe que a fala de Crespo já é o principal assunto do dia. A CBF, inclusive, monitora as reações, já que esse tipo de declaração pode até ser considerada antidesportiva. O Bahia, por sua vez, está motivado como nunca. Jogadores postaram mensagens enigmáticas nas redes sociais, falando sobre respeito e responder com bola. A torcida entendeu o recado e promete empurrar o time do início ao fim. Crespo parece acreditar que provocação é sinônimo de confiança. Ele quer ver o São Paulo dominante, segundo fontes, teria pedido para os jogadores entrarem como se fosse uma final de Libertadores. Mas o risco é enorme. Caso o Bahia vença ou até empate, a fala de Crespo voltará como um bumerangue devastador. A imprensa não perdoará, e o treinador pode perder o pouco apoio que ainda tem dentro do clube. A postura do argentino, vista por muitos como arrogante, também reacendeu comparações com outros técnicos estrangeiros que caíram por excesso de confiança. A torcida lembra de episódios parecidos que acabaram em vexame. Mesmo assim, o São Paulo parece disposto a seguir o comando do treinador. Jogadores importantes como Calleri e Lucas Moura teriam gostado da fala, entendendo como uma tentativa de resgatar o orgulho do grupo. Do outro lado, o Bahia deve ir com força máxima. Rogério Ceni, acostumado a lidar com pressão, quer usar o favoritismo são paulino como arma psicológica. Ele sabe que toda a pressão está do outro lado agora. A partida promete ser tensa, com clima de revanche e muita provocação dentro e fora de campo. O Bahia quer mostrar que não aceita ser tratado como time pequeno, e o São Paulo busca confirmar o discurso do técnico. Os torcedores estão divididos. Muitos acham que Crespo apenas quis motivar, outros afirmam que ele foi longe demais. O certo é que o jogo virou uma verdadeira final antes mesmo do apito inicial. O Morumbi deve receber um grande público, e cada palavra dita pelo treinador argentino será lembrada a cada lance. Qualquer vacilo pode transformar a noite em um pesadelo para o São Paulo. O Bahia, embalado pelas palavras de Rogério Ceni, promete intensidade do início ao fim. O time quer calar o estádio e mostrar que humildade vale mais do que arrogância. E se tem uma coisa que o futebol ensina é que soberba costuma cobrar um preço alto. Crespo apostou alto nas palavras e agora precisa provar que consegue sustentar tudo dentro das 4 linhas. Caso o Bahia vença, será uma das maiores viradas de narrativa do campeonato, com a fala do argentino virando piada nacional. Mas se o São Paulo atropelar, Crespo sairá como um profeta que cumpriu a palavra. O que ninguém pode negar é que o técnico incendiou o confronto. São Paulo x Bahia, que já seria um grande jogo, agora virou guerra declarada por causa de uma frase. E enquanto o relógio corre para o apito inicial, uma coisa é certa: o futebol brasileiro vai parar para ver se Crespo foi visionário ou apenas mais um técnico que deixou a arrogância falar mais alto que o respeito. Apresentamos notícias do Bahia diariamente. Inscreva-se e deixe o seu like para continuar recebendo novidades do Esquadrão. Até o próximo vídeo. Saudações tricolores!